Olá, estudantes, como vocês estão? Vamos continuar com o nosso vídeo e hoje a gente vai falar de custo de oportunidade. Esse é um termo que a gente começa falando logo cedo lá na economia e ele é baseado aí naquela coisinha também básica que dissemos, que é o trade-off. Existe um trade-off muito famoso dentro da economia, que é muito estudado, falado, que é o trade-off entre desemprego e inflação. Existem muitos artigos discutindo a diferença desse trade-off, dependendo do governo, da política usada nos países. Enfim, existe uma grande literatura, mas aí você me pergunta, Ana, o que é trade-off e o que isso tem a ver com o custo de oportunidade? O custo de oportunidade, ele vai ser o custo de um trade-off, ou seja, nós humanos estamos sempre tendo que escolher entre duas coisas e o custo de escolher uma é o custo implícito de não ter escolhido a outra. Ou seja, a gente pode falar que é o custo de renunciar a uma outra escolha. Eu, por exemplo, como alguns de vocês sabem, mudei de faculdade. Então eu comecei a cursar letras e mudei para economia. E na época eu fiquei completamente doida, porque eu realmente não conseguia mensurar qual seria o custo disso. Se eu conseguiria lá no futuro arranjar um emprego melhor, se eu conseguiria aumentar a minha utilidade como ser humano, ou seja, estar mais feliz com essa escolha. Então pra mim foi um impasse, porque era literalmente um trade-off. Se eu continuo nessa faculdade ou se eu mudo de faculdade. E essa mudança iria requerer muitos custos, tanto explícitos quanto implícitos, e é por isso que eu fiquei aí nesse dilema. O custo explícito, por exemplo, se a gente for falar de uma empresa, é como se fosse salários, tá? Então eu vou montar uma empresa. Na hora que eu monto uma empresa, eu vou colocar ali no meu balanço patrimonial todos os meus custos. Então, salário, aluguel. É claro que existem diferenciações de custo fixo e variável, mas pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso, porque senão vai ficar muito doido. Então só vamos chamar de custo explícito e implícito. E o explícito são todos esses. Então eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho que pagar aluguel, a conta de luz, eu tenho que pagar essas coisas e esses são os meus custos óbvios, os meus custos explícitos. Agora existem os custos implícitos. Será que vale a pena eu empreender? Será que não era melhor eu estar sendo CLT, num emprego em que eu sei que eu vou ter uma remuneração constante? Então esse é o custo implícito e essa é a questão aí que a economia, de certa forma, tenta entender e resolver. Citando um economista super famoso, Milton Friedman, e já dizia ele, "There is no such thing as free lunch." Ou seja, eu falei em inglês, meu gato até me olhou, sim, me desculpa por ter passado essa vergonha. Mas o que eu quero dizer é, não existe almoço grátis. Ou seja, toda vez que você vê um desconto ou acha que, comprando tanto você leva isso, você não tá levando nada, tá? Não existe almoço grátis, existe aí um porquê de se dar bônus e etc. Então, esses são os custos, né? Então é por isso que eu queria citar o nosso amigo Milton Friedman. Ele quer dizer que tudo vai ter um custo. Por mais que você não esteja vendo esse custo, ele existe. Qual que é uma das maiores críticas que eu tenho em relação à economia e que eu vou trazer pra vocês, porque eu estou lendo agora o livro que chama Misbehaving, que fala sobre economia comportamental, e um dos maiores erros da economia é falar que as pessoas são racionais. Nós não somos racionais, a gente anda muito mais com a nossa emoção do que com a nossa razão, mas quando a gente fala de custo-benefício no começo da faculdade, a gente vai falar sobre análise marginal, e esse tipo de análise ele parte do princípio de que nós, seres humanos, somos racionais. E nessa análise marginal, a gente vai olhar para benefícios marginais e os custos marginais. O custo marginal, ele vai olhar para quanto custa produzir ou ter alguma coisa, enquanto o benefício marginal, ele vai olhar para adquirir aquela coisa te dá quanto de utilidade. Então a gente fala bastante de teoria do consumidor sobre ganhar utilidades, a gente vai falar mais pra frente, tá? De teoria do consumidor. Um exemplo prático de análise marginal que eu quero trazer pra vocês é algo que tem a ver com o canal, que é estudar ou não estudar, eis a questão. É o seguinte, a nossa análise marginal vai ser, então, estudar ou não estudar. E a gente vai entender qual é o benefício marginal disso e qual é o custo marginal disso. O custo marginal é o trade-off. Então a gente vai pensar, para eu estudar agora, eu terei que abrir mão de assistir uma série, de ler um livro. Enfim, esse é o meu custo marginal, é o que eu estou abrindo mão, então eu estou abrindo mão da minha diversão para focar em um livro e estudar para uma prova. Aí o custo de oportunidade, temos aí aqui uma balança. Estudar agora vai me tirar o prazer imediato, mas estudar agora pode me trazer no longo prazo
muitos benefícios. Bolsas de estudo, empregos ótimos, bom salário, boa saúde financeira. Então existe aí qual o custo de oportunidade, o que pesa mais para você, o curto ou o longo prazo. E aí, terminando falando do nosso benefício marginal, a gente vai olhar para a utilidade desse indivíduo que está decidindo e a gente vai ver qual é maior. O que me dá mais utilidade? Não estudar agora e ter prazer imediato ou estudar agora e ter prazer a longo prazo. Então, o que me dá mais utilidade? Esse vai ser o meu benefício. E a partir daí você decide o que você faz da sua vida. É mais ou menos isso. Entrando aqui rapidamente, porque eu não quero ser muito específica, a gente vai falar muito de custo de oportunidade quando a gente entra em economia internacional. Então a gente vai começar por modelos simples de comércio entre países, né? Comércio internacionais. A gente começa, por exemplo, com o modelo ricardiano e a gente começa a analisar o quê? Que países que produzem certos tipos de bens são os países em que produzir aquele bem tem o menor custo de oportunidade. Então, nos exercícios que a gente faz de economia internacional, a gente vai ter lá, ó, são 2 países, 2 bens, quem se especializa em qual tipo de bem ou de produto, serviço, enfim. E a gente vai analisar qual é o custo de oportunidade de produzir cada bem em cada um dos países e aquele que tiver menor custo de oportunidade é o que vai produzir aquele bem. A gente está falando de especialização de mercado também, não só de indivíduos decidindo e vivendo num trade-off. Bom, eu acho que ficou extenso, só queria realmente falar pra vocês um pouco disso porque é importante. Eu recomendo, na verdade, vocês irem buscar literatura sobre isso, sobre trade-off, sobre custo de oportunidade, que é o tema do vídeo. Eu, por exemplo, usei o Menkyo, a maioria dos vídeos aqui do Veda eu vou usar o Menkyo, mas vocês podem, gente, ir atrás. O objetivo no Veda é apresentar pra vocês os temas e aí, se vocês gostarem, vai atrás, estuda. Muitos de vocês provavelmente estão na faculdade de economia e vão ver isso mais aprofundado. Enfim, boa sorte em economia internacional, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.